Olá, meus amigos! Estamos de volta para mais uma aula de filosofia, rumo ao final do ano, rumo à realização dos seus sonhos, principalmente você, terceirão, que está nesse momento aí final, o SSA 3 às portas, você está nesse arranque final para poder chegarmos aí com tudo em 2022 e você garantido nas universidades e assim por diante, tá bom? Eu acredito que você vai conseguir, vai ter um sucesso total nessa sua vida acadêmica que vai se iniciar a partir do próximo ano, também na sua vida profissional e assim por diante. Então é muito bom ter você aqui de volta no Educa PE. Seja bem-vindos para mais uma aula de filosofia, dessa vez com revisões voltadas para o SSA parte 3, tá bom? Vamos lá, juntos, misturados, porém não se esqueçam que nós não podemos estar aglomerados, ainda não, espera um pouquinho, segura que essa onda vai passar. Não esqueçam de irem até as nossas redes sociais do Educa PE, tanto o Facebook quanto o Instagram e principalmente ali ó, no YouTube, né? Coloca lá o sininho para que você não se esqueça das nossas aulas, para que você participe conosco. Também vocês podem ir no Conecta aí, baixa esse aplicativo maravilhoso. Lá você vai poder revisar com mais facilidade as aulas, vai poder pegar os fascículos, vai poder estar em contato conosco. E também, se você quiser falar diretamente comigo, @marcone1977, que é o meu Instagram. Você pode tirar sua dúvida, você pode interagir, você pode dar sugestões. Nós podemos participar ali juntos desse momento especial, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos nessa arrancada especial. Muito bem. Nós hoje vamos juntos rumo ao SSA, tirar as últimas dúvidas nessa parte filosófica. Não esqueçam daqueles detalhes que eu já dei várias vezes aqui para vocês. Na prova do SSA, e como outras provas externas, é necessário que você atente muito à questão da interpretação de texto. Muitas vezes as respostas já estão diretamente ligadas ao texto que está ali ou até mesmo à imagem que é proposto pela avaliação, tá bom? Então é uma oportunidade de você assim dar uma revisãozinha também naquela questão de interpretação de texto, do pensamento central, do título, né? Da leitura atenta do texto que está sendo posto ali, dos parágrafos, para que você possa ter uma ideia daquilo que você vai responder, tá bom? Outra questão é que você não esqueça também que na parte filosófica tem muito uma ligação de pensamentos. Muitas vezes você vai trabalhar um assunto de forma direta, que é aquele assunto que estará ali sendo pedido pelo manual e etc. Mas aí você também vai linkar com outros assuntos até para facilitar a compreensão, até para facilitar as respostas que você precisa dar ali naquelas questões, tá bom? Então vamos juntos, misturados, vamos ver o que é que nos aguarda aí no SSA? Muito bem. Essa primeira pergunta eu quero trabalhar com vocês, que é um dos temas relacionados no SSA, que é em questão da democracia. Vai então um pouquinho naquela questão da chamada filosofia política. Então preste atenção. Quando se fala de filosofia política, você precisa lembrar o seguinte, que ela vai passar por alguns estágios, por alguns desenvolvimentos. Mas a filosofia ela nasce, né, ou melhor, a política ela nasce ali naquele contexto do início da filosofia, na questão da ética. Então é a junção de duas palavras. Lembram disso que eu já falei sobre isso aqui no Educa PE? Polis, que é a palavra grega para cidade, que eram aquelas cidades-estados, né? E a palavra etikos, que é a palavra ética. Então a política seria, na verdade, você trazer a ética para a cidade. Essa ética vem com a justiça, com a verdade, com o bem. Então a filosofia política ela parte desse princípio. O princípio de que a sociedade, ou seja, as polis, as cidades, precisam viver em paz, precisam viver na busca da paz, na busca do bem,
na busca da verdade, na busca do amor, na busca da ética. Por que eu usei essa palavra busca? Lembre-se que a busca é algo constante dentro do pensamento filosófico, tá bom? Então vamos lá. Essa questão estava no SSA do ano passado, que fala exatamente sobre essa questão da democracia. Então vamos ler juntos. Observe a tirinha e assinale a alternativa correta. Estão aí um grupo reunido e essa questão vai discutir de uma forma direta a relação da democracia com o fascismo. Professor, muito forte essa questão, né, professor? Mas como a democracia pode estar relacionada com o fascismo? Você pode imaginar assim, professor, não tem nada a ver. Ótimo, isso, muito bem. Eu quero que você entenda exatamente isso. São opostos quando a gente fala sobre esses sistemas, né, que começaram a se desenvolver na história. E aqui tem uma outra dica que eu vou dar para vocês. Nas avaliações de filosofia, nas avaliações de sociologia, é necessário que você também não esqueça daquele seu conhecimento histórico, ok? Vai ser algo muito importante para que você possa compreender e fazer as questões filosóficas também. Então vamos dar uma olhadinha aqui na tirinha. Parece fascismo que nada. Tem cara de fascismo, ideias de fascismo, falas de fascismo. Já vamos saber. Você é o fascismo? Não. Só um sentimento profundo de frustração. Não falei? Aí a grande questão aqui ele quer saber o seguinte, que quando você olha para aquele quadro, quando você olha para aquilo que... qual é a mensagem dessa tirinha para você? Então, ele coloca 5 questões para que a gente possa definir a que seja correta. Na opinião de vocês, a democracia moderna ela está alicerçada em uma série de direitos. Até aqui tudo bem, isso é verdade. É necessário que no decorrer dos anos a democracia e consequentemente a parte hoje mais moderna fosse alicerçada em direitos que foram adquiridos com o passar dos anos, ok? Entre os quais se encontra a liberdade de manifestação e essa liberdade ela vem de forma individual e coletiva, ok? Certíssimo. De opiniões políticas diversas. Claro, você pode ter pensamentos políticos diversificados, isso é natural, isso é normal, né, dentro de uma sociedade democrática. Sendo assim, é legítimo que grupos e pessoas defendam no interior da democracia o ideário fascista. Será que isso é verdade? Vejam só, vocês compreenderam que nesta partezinha aqui da questão há uma coisa que você precisa estar bem atento. Vejam que eles começam com um pensamento correto a respeito da democracia, de que ela traz direitos, é uma questão que se desenvolveu dentro do contexto histórico. Você encontra aqui a necessidade de manifestar-se, da liberdade. Você encontra aqui essa questão também de diversidade de opiniões políticas, a respeito da política. Uma questão dessa você pode ver mesmo em relação à direita e esquerda, o pensamento voltado para questões da direita ou até mesmo da esquerda, do capitalismo, socialismo e assim por diante. Porém, algo aqui precisa ser bem observado, que é quando ele diz que no interior da democracia, essa questão do interior da democracia, há o quê? O que é que existe dentro do interior? O que é que existe ali dentro daquele núcleo, do pensamento central, da essência do que é a democracia? A essência da democracia está na questão do governo pelo povo, ou governo pelo povo e para o povo. Do governo voltado a partir de escolhas, certo? De escolhas que vai levar o povo à liberdade. E o ideário fascista não leva a essa questão da liberdade. Então, o interior da democracia não pode ter misturas com o fascismo. Fechado? Vamos lá, letra B. A frustração causada por crises econômicas, bem como a descrença no regime democrático parlamentar em resolver os problemas sociais de um país, podem ser vistas como um dos principais motivos, ainda que ilegítimos,
que levam ao aparecimento de atitudes e ideias fascistas. O que é que você acha? Eu já ouvi muitas vezes, até mesmo, eu vou até partir aqui para a questão do senso comum, eu já ouvi muitas vezes pessoas ficarem meio que revoltadas, pessoas ficarem meio que desconfiadas em relação àquilo que seja ou a democracia ou até mesmo das suas funções, né? De que colocar aquilo como sendo algo ilegítimo, algo que não funciona. Então isso pode levar as pessoas a uma certa descrença ou até mesmo levar as pessoas a ter ideias contrárias àquilo que seja a essência da democrático. Mas vamos entender um pouquinho melhor essa questão da democracia antes de a gente continuar aqui a leitura. Quando eu falo de democracia, eu falo sobre o quê? Vocês podem ver aqui nesse slide que da democracia ela tem a ver com uma junção de duas palavras gregas, certo? Que é a palavra demos, povo, e kratos, que significa autoridade. Então, literalmente, a palavra democracia significa a autoridade dada ao povo, certo? A democracia é quando o povo tem autoridade para exercer ou para escolher, né? O povo tem a soberania para que ele possa escolher o seu governo, certo? Professor, isso está muito relacionado com a questão do voto? Com certeza. É através do voto que nós vamos eleger, é através do voto que nós vamos escolher, é através do voto que nós vamos dizer quem serão os nossos representantes. Então a democracia tem que ver com o povo tendo essa autoridade em mãos, e essa autoridade vai levar com que você possa o quê? Possa escolher aqueles seus representantes que podemos chamar de legítimos. Representantes legítimos, escolhidos pelo povo. Se nós voltarmos à questão anterior, veremos uma coisa bem interessante, que esse sistema de fascismo, ele é autoritário. Ele não é algo escolhido pelo povo. Deu para compreender? Ele não é algo que o povo vai exercer a sua soberania. Então, apesar das críticas que há a respeito desse sistema democrático, se ele é legítimo ou não, se ele realmente é exercido ou não, porém, é necessário que nós saibamos em que ainda temos em mãos essa autoridade, esse poder, ainda temos em mãos essa questão da escolha, certo? Muito bem, então vamos lá. Então, poderia dizer que democracia tem um certo filósofo chamado Anthony Giddens, que ele diz o seguinte, que a democracia é um sistema que vai envolver uma certa competição entre partidos políticos pelos cargos de poder. Por que partidos políticos em relação a cargos de poder, professor? Pelo seguinte, deixa eu levar você agora a um pensamento mais moderno do sentido em relação ao sentido democrático, ok? A democracia hoje é uma questão de escolha. Nós vamos escolher aqueles que serão os nossos representantes. Porém, essa escolha leva as pessoas a ter o que em mãos? O poder, não é isso? Elas não vão ter o poder. E esse poder ele passa a ser exercido de que forma? Ele passa a ser exercido através de quando a pessoa assume aquilo através de um partido político, a pessoa agora começa a assumir o controle sobre um cargo público. E é isso que o Anthony Giddens quer nos dizer. Numa democracia, realizam-se eleições regulares e limpas que todos os membros da população podem participar. Esses direitos de participação democrática são acompanhadas por liberdades civis, liberdade de expressão e discussão, juntamente com a liberdade de formar grupos, associações políticas e de neles ingressar. Então vejam que esse é o processo de democracia. A democracia tem a ver com partidos políticos, democracia tem a ver com poder, democracia tem a ver com participação da população na escolha, que nós vamos chamar isso de votos, e consequentemente de a pessoa não só escolher votar, como também escolher participar dessas agremiações políticas, que é quando você se torna filiado
a um partido quando você se torna filiado para disputar também uma eleição e assim por diante. Então vamos lá. Existe uma coisa chamada de sociedade democrática. Então vamos entender o que seria a sociedade democrática. O poder não pode apenas se identificar com os ocupantes do governo. Eles não lhe pertencem. Professor, e o senhor quer dizer aí que aqueles que governam não têm o poder, não pertence a eles? Teoricamente não, porque a democracia não é a escolha do povo, não é isso? Então, quando você for responder a sua prova do SSA, que encontra lá a sociedade democrática, o que isso quer dizer? Que aqueles que exercem, que estão em cargos públicos, que são ocupantes de um governo, aquele poder não pertence a eles, pertence a quem? Se não pertence a eles, pertence a quem? Olha a palavrinha, eles são representantes, nossos representantes. Então a sociedade democrática é o direito que essa sociedade tem de exercer a democracia, de escolher em quem eles vão votar. Então quais são as principais características do fascismo? Vamos pegar um pouquinho a parte histórica para você ver ali se aquela pergunta pode estar certa ou errada. Vamos lá? Primeiro, eu penso aqui em 3 características desse fascismo. Primeiro, o corporativismo. Segundo, o enaltecimento da autoridade do chefe. O Estado tem que ser forte, comandado por uma única pessoa. Esse é o guia, esse é o salvador, é o que vai mudar a história. Todos seguem essa pessoa de forma através de uma obediência cega. É uma das características mais fortes desses sistemas antidemocráticos. E o ultranacionalismo, que defende a nação como um valor mais importante. E o importante, até acima, da opinião ou do direito de escolha da população. Por isso, a resposta certa é a letra B. Por que a letra B, professor? Porque, na verdade, a democracia passou por crises. E por passar por crises e os representantes escolhidos não exercerem de forma correta as suas funções, levam a muitas vezes pessoas a acreditarem que aquilo que é antidemocrático deveria ser considerado como algo essencial para a sociedade, que na verdade nós sabemos que não é. A democracia foi, é e sempre será o melhor caminho para a sociedade, ok? Muito bem. Só para a gente fixar um pouquinho mais essa questão da democracia. Vamos pensar na democracia a partir de 5 pontos. A democracia é um sistema de governo ou um sistema político em que o povo passa a ser agora em suas mãos o controle e o governo do país. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através de representantes legais, que tem que exercer ali o seu poder para ajudar ou para conduzir o povo ao melhor caminho, ok? Segundo, é um método de organização social e política, é uma questão que nós já vimos aqui. Terceiro ponto, é um processo de escolha, e essa escolha vem através dos votos e das eleições. E aí você tem a democracia de forma direta, que é quando a decisão é do povo, por meio de referendo ou de plebiscito, ou através de forma indireta, que é através do voto, que é o caso aqui do Brasil, que nós escolhemos nossos representantes através do voto, ok? Então, e o que é um Estado democrático? É quando o Estado tem a sua organização e suas normas e começa como base fundamental o sistema democrático. Deu para pegar aqui as ideias da democracia? Muito bem. Eu quero deixar aqui com vocês, para a gente partir para outras questões, essa frase de Rousseau. Uma sociedade só será democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a alguém. Na visão de Rousseau, é nessa forma que uma sociedade se torna altamente democrática. Poderíamos debater muito sobre essa frase, mas infelizmente o nosso tempo não dá. Então vamos lá. Vamos para o seguinte texto agora, para a próxima pergunta.
Um dos problemas fundamentais da filosofia na primeira fase da modernidade foi a questão do conhecimento. Quando nós falamos desse período, é comum que se refira a ele como época de revoluções epistemológicas, que quer dizer alterações profundas na forma como a sociedade até então poderia conceber o conhecimento. Um problema especialmente importante foi o de saber a origem do conhecimento, isto é, de que modo os seres humanos podiam conhecer as coisas no mundo e neles próprios. Qual a origem desse conhecimento? Embora diversos filósofos dessem resposta diferente a esse problema, podemos agrupá-los em duas tendências, o racionalismo e o empirismo. Lembram disso? Olha aí, eu sei que vocês lembram. Qual a resposta correta? Ele quer saber aqui, nessa questão, ele quer saber a respeito do racionalismo e do empirismo. Vamos relembrar um pouquinho? É interessante que quando se fala da origem desse conhecimento, a origem do conhecimento, a grande pergunta é, o homem ele aprende através da razão ou ele aprende através da experiência? Descartes defendia a razão. Locke, não o Locke dos Vingadores, e o Locke filósofo, defendia a experiência, certo? E essas duas linhas de pensamento ficaram conhecidas como racionalismo e como empirismo. Então, razão, duas coisas que você não pode esquecer. Racionalismo, Descartes, racionalismo, razão. John Locke, empirismo, experiência. Ok? Então, aí quando você só vai fazer uma ligação. Descartes, racionalismo, razão, ideias inatas. John Locke, empirismo, experiência, tábua rasa. Ok? O que seria tábua rasa, professor? Ou seja, um homem nasce sem nenhum conceito, sem saber de nada, e a experiência lhe dá esse conhecimento ilimitado a partir de associação de ideias. E o ser humano, na visão de Descartes, o racionalismo, o ser humano tem que buscar conhecer, raciocinar, aprender essas ideias. Vejam que na pergunta aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho a pergunta, na alternativa que eles colocam aqui para nós, ele faz algumas perguntas. O empirismo, cujo principal representante foi René Descartes, afirmava que a origem do conhecimento é a experiência. Vocês escolheriam a letra A? Se vocês acertarem, a minha chefe que está aqui hoje disse que vai dar uma caixa de chocolate para vocês, viu? Preste atenção, ela já fez assim, ó, para mim, ó, são duas caixas. São duas, ela está dizendo ali 3, chefe, 3? Então vamos lá. Vejam que o empirismo ele está certo na colocação, só tem um probleminha. Quem foi o representante do empirismo? O representante do empirismo foi quem? Locke, e não Descartes. Descartes foi o representante do racionalismo. Olha aí. A letra B. Os filósofos racionalistas acreditavam que nossas ideias eram inatas, isto é, não precisavam da experiência. É ou não é? É. Aqui, ó. Lembra lá da escadinha que eu fiz? Descartes, racionalismo, razão, ideias inatas. Ok? Então, essa questão aqui já vimos que está certa. Segura um pouquinho. Os filósofos empiristas acreditavam que nossas ideias eram inatas. Não. Isso era um pensamento dos filósofos racionalistas. O racionalismo, cujo principal representante foi René Descartes, afirmava que a origem do conhecimento é a experiência. Isso é empirismo. E racionalismo e empirismo afirmavam que o conhecimento provinha da experiência. Não, são duas linhas de pensamento completamente diferentes. Então a resposta só pode ser a letra B. Se você acertou, muito bem, parabéns, você está com 10. Não deixe de dar uma olhadinha nessa questão do paradigma da modernidade. O desenvolvimento que o conhecimento passou a ter a partir dessas duas linhas de pensamentos, com Francis Bacon e tantos outros filósofos, ok? Muito bem, eu volto logo para nós continuarmos a nossa aula de hoje, tá bom, galera? É o tempo que você vai, toma uma água, come um docinho e daqui a pouco a gente volta. Beijão para vocês, tchau!